Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver, em Muzambinho, no sul de Minas, apoio do Poder Judiciário impulsiona a carreira de atleta da canoagem. A realização do primeiro mutirão de audiências do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. As novas instalações da Justiça Estadual nas comarcas de Minas. E uma entrevista sobre a seleção dos jurados para atuar no Tribunal do Júri, com o juiz Ricardo Sávio. O Poder Judiciário em Muzambinho deu apoio a um projeto de canoagem na cidade. E essa atuação, em prol das causas sociais, apresentou um retorno surpreendente. Uma das atletas apoiadas foi convocada para a Seleção Brasileira de Canoagem. O projeto de canoagem faz Muzambinho, cidade do sul de Minas, remar a favor da maré. 60 jovens, crianças e adolescentes de escolas do município treinam aqui. A ideia é levar o esporte, a educação e a cultura a quem precisa. O projeto ele tem uma parte social que a gente atende 60 alunos das escolas do município, crianças de áreas de risco também. E dentro desse projeto a gente vai fazendo uma triagem daqueles potenciais alunos que podem participar da equipe de competição. É como navegar numa rota de mão dupla. De um lado, o social, de outro, a formação de atletas. E vem dando certo. Os atletas que começaram dentro desse projeto com atendimento de 60 alunos, hoje nós temos uma menina na Seleção Brasileira de Base. Então, ela está treinando em regime de concentração junto com a seleção. Para se chegar ao topo é preciso vontade, perseverança e, claro, condições financeiras. Foi justamente com um investimento feito pelo Poder Judiciário que a equipe de canoagem de Muzambinho mudou de patamar. R$14 mil foram doados ao projeto. Essas são as verbas destinadas daquele nosso fundo, do Juizado Especial. Então, existe uma resolução do Tribunal de Justiça, a partir de uma recomendação, de uma resolução do CNJ, com relação à destinação dessas verbas. E nós sempre priorizamos aqui os projetos para aquelas atividades que têm prioridade, como é o caso da criança e do adolescente, e, no caso, atingir os adolescentes. Com o dinheiro, foi possível montar uma academia de pesos livres, comprar cardiofrequencímetros e remos de ponta, feitos de carbono. O resultado foi o aprimoramento dos atletas. Esses materiais, o rendimento do aluno, ele é melhorado devido à tecnologia que é empregada na construção dele. Então, é um remo que pesa 800 gramas, é um remo bem leve, de um material bem mais resistente, então ele não tem deformação quando a gente aplica força na água. Os cardiofrequencímetros, eles utilizados, você consegue prever algumas situações do treino de cansaço, de estresse do atleta, e na academia, assim, o ganho é muito grande, porque o projeto ele não tinha um acesso à academia. Esse material foi imprescindível para a melhora do atendimento na qualidade para os alunos. Prova disso é a Ana Luísa, de 14 anos, mencionada pelo Thales. A atleta se desenvolveu tanto que está na seleção brasileira. Se beneficiando dos novos equipamentos, a Ana baixou cerca de 10 segundos nos 200 metros. E não só ela foi incentivada a treinar mais. Eu vi que quando tudo foi melhorando, todo mundo tinha mais vontade de treinar, a gente foi tendo mais gosto de treinar, porque sempre quando a gente estava evoluindo era um problema diferente. Remo quebrava, não tinha material. Aí agora a gente tem material, tem remo bom. A mãe da atleta agradece. Foi muito essencial. Graças a Deus nós conseguimos esse recurso. Chegou numa hora ótima. Daqui para frente, a Ana espera remar e remar cada vez mais forte. O sonho dela é disputar os Jogos Olímpicos no futuro. Alguém duvida? Começou o primeiro mutirão de audiências do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Essa é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Depois de meses de preparação, juiz, promotor,
Afinando cada detalhe, juízes, servidores, Ministério Público e Defensoria Pública se uniram em mutirão na sede do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. A mobilização conjunta visa dar andamento às audiências atrasadas, principalmente por conta da pandemia de Covid-19, que paralisou os serviços. O juizado especial sempre foi pautado pela celeridade, informalidade, rapidez na resolução dos conflitos. E a pandemia nos afetou. Nós temos aí um acervo considerável de procedimentos e processos. Então esse mutirão ele vem para exatamente atender essa exigência legal, da tramitação rápida, da solução rápida dos procedimentos. Então é uma resposta do sistema judicial, quando eu falo sistema judicial, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Privada, na solução dos conflitos. Para o cidadão ter a melhor resposta diante dos conflitos do dia a dia. Com processos parados, havia também a preocupação de que muitos prescrevessem, já que o Juizado Especial Criminal tem um período mais curto para isso, de até 3 anos. Este mês, o mutirão será realizado durante 15 dias. Esta foi a primeira semana. As próximas acontecem do dia 20 ao dia 24 e do dia 27 a 1º de julho. Nesse período, espera-se realizar 3.150 audiências, uma média de 210 por dia. Os casos analisados são de infrações penais de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, uso de drogas e crimes de trânsito. Buscar a conciliação é o principal objetivo do mutirão. Aqui a maioria dos casos vão ser para aquelas pessoas que têm direito à proposta de transação penal, que é aquele acordo que o promotor faz com a parte, que é homologado pelo juiz, que a pessoa se compromete a cumprir uma determinada pena, não é bem pena, mas é uma medida alternativa, por exemplo, uma prestação pecuniária, uma inclusão em grupos de reflexão, uma prestação de serviço à comunidade, para ficar livre do processo. Na realidade, a transação penal é para isso, nos crimes de menor potencial ofensivo, a gente pensa, é uma pessoa que às vezes não tem aquele perfil, nada nesse sentido. Escorregou, deu um problema. Pensa, vê se é isso que você está querendo para a sua vida mesmo, ou se você pode sair dessa vida. A Defensoria Pública dá assistência jurídica para quem precisa, orientando caso a caso. Justamente, muitas vezes eles não têm o conhecimento de como resolver essa questão. A transação penal é uma pena que vem para arquivar o processo, mas ele não é obrigado a aceitar. Se ele é inocente, ele tem provas, ele tem testemunhas, ele pode dizer que aquele fato não aconteceu, como está descrito no boletim de ocorrência. Ele tem o direito de persistir e ir até a julgamento e fazer sua defesa. Ou então ele pode também ter a opção de não querer passar por esse processo e falar, não, eu prefiro fazer um acordo aqui na justiça e encerrar imediatamente o procedimento. Essa transação penal ela só pode ser feita uma vez a cada 5 anos. Então, se ele fizer uma transação penal hoje, só daqui a 5 anos depois que ele cumprir, é que ele pode fazer uma outra transação penal. Se ele vier a responder um outro processo, seja ele de menor potencial ofensivo, mesmo sendo de menor potencial ofensivo, ele vai responder o processo mesmo, vai ser denunciado e vai até a sentença, vai a questão de prova, se pode ser absolvido ou condenado. E no próximo bloco, concluídas mais algumas obras do TJMG nas comarcas do interior. O projeto de modernização das unidades judiciárias de Minas Gerais segue a todo vapor. Nos últimos dias, foram realizadas inaugurações de fóruns e instalação de varas nas comarcas do interior. O hino nacional tocado pela banda da PM de Montes Claros embalou o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas e do Poder Judiciário. Em seguida, o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, desenlaçou a fita de inauguração do novo Fórum de Espinosa, no norte de Minas. No salão do júri, foi a vez do descerramento da placa. O novo fórum é moderno, tem inclusive elevador que liga os 2 andares do prédio. As amplas salas vão atender a todos com mais conforto e agilidade, já que o prédio antigo, usado por mais de 70 anos, já não comportava a demanda local. Essa inauguração do fórum representa um marco aqui para a comarca, tendo em vista o conforto que trará para o jurisdicionado. Vai comportar toda a estrutura nova dessa justiça do século XXI, com salas de sejus, salas de audiência ampla, espaço no salão do júri. Então,
e vai movimentando toda a cidade para essa localidade aqui. A comarca é de vara única, de competência mista, e tem um acervo de cerca de 5.300 processos. Atende principalmente na área civil, casos de relação de consumo, e na área criminal, casos relacionados à Lei Maria da Penha e tráfico de drogas. Além de Espinosa, a comarca atende o município de Mamonas e mais 2 distritos, Itamirim e Barrinha. Uma alegria muito grande, inaugurando o novo fórum da comarca e, como você disse, o 22º fórum inaugurado nesta gestão. Então, a equipe toda trabalhando muito, com muita seriedade, muito comprometimento e com celeridade, porque a gestão de 2 anos ela transcorre muito rapidamente e é necessário que a gente tenha esse empenho, esse comprometimento e essa rapidez, para que a gente possa entregar ainda dentro da gestão as obras iniciadas. Durante a solenidade, o presidente foi homenageado pela comarca, um reconhecimento ao trabalho feito. No dia seguinte, uma outra inauguração, dessa vez em Francisco Sá, também no norte de Minas. O novo fórum tem 2 andares, elevador, espaço para receber até 2 varas, amplo salão do júri, salas para servidores, colaboradores, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Sejusc. É importantíssimo, em primeiro lugar, pela valorização do município, que conta hoje com a distribuição elevada de processos. Então, a estrutura física ela é fundamental, primordial para atender bem o cidadão, o jurisdicionado que procura a justiça para resolver os seus litígios. Então, a estrutura física que hoje que o TJMG nos proporciona certamente vai colaborar e contribuir para uma maior efetividade da prestação jurisdicional. O prédio fica na principal avenida da cidade. O Tribunal de Justiça mostra que as arrecadações que são feitas com custas, taxas judiciárias, estão sendo reaplicadas exatamente na melhoria da prestação jurisdicional. Em Francisco Sá, o presidente também foi homenageado pela comarca, assim como o desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do tribunal. Aqui, Tiago Pinto foi diretor do foro de 1989 a 1991 e criou raízes na cidade. Foi minha segunda comarca, mas aqui eu criei raiz. É um povo simples, humilde, obediente, uma sociedade ordeira. Portanto, passei bom período da minha vida e acabei, como eu disse, de brincadeira, enterrando parte do meu umbigo aqui, porque me casei aqui. E hoje eu tenho família aqui e tenho uma ligação muito grande. Esse fórum é uma necessidade, é um reconhecimento do tribunal. Francisco Sá abriga um presídio de segurança máxima. Ele dá essa contribuição para a justiça do Brasil e merece esse retorno, que foi reconhecido agora com essa obra inaugurada hoje. 4 dias após Francisco Sá, novidade em Paraopeba, que recebeu também um prédio moderno, o 24º entregue na atual gestão do TJMG. O presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas para o biênio 2022-2024, desembargador José Arthur Filho, representou na solenidade o atual presidente, desembargador Gilson Soares Lemes. Essa gestão do presidente Gilson está sendo assim muito dedicada na instalação de novos fóruns para prestar melhor jurisdição. É mais um que se inaugura hoje. E existem 8 ainda para inaugurar até o dia 30 de junho. O antigo prédio do Fórum funcionou por 47 anos. Além de Paraopeba, a comarca atende as cidades de Araçaí, Cordisburgo, Caetanópolis e ainda o distrito de Lagoa Bonita. O novo fórum é um marco para a região. É um fórum moderno, funcional, e que atende plenamente os anseios da comunidade. A comarca de Januário, no norte de Minas, cidade banhada pelas águas do Velho Chico, é formada pela sede e por outras 4 cidades: Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi e Pedras de Maria da Cruz, além de outros 9 distritos. A comarca, que completa 150 anos no próximo dia 15 de julho, tem cerca de 1.000 processos em execução penal e passa a contar agora com 3 varas judiciais. A vara judicial é um lugar de lotação de um juiz,
onde ele executa as funções de magistrado. A instalação da Vara Criminal de Execuções Penais, Infância e Juventude Infracional e de Precatórios Criminais foi prestigiada pela sociedade local. A instalação dessa nova vara possibilitará que as varas já existentes possam prestar um melhor atendimento, uma melhor prestação jurisdicional e nas matérias que foram remanescentes, principalmente em matérias cíveis, possibilitando que as questões de matérias criminais, execução de pena e atos infracionais, eles também sejam tratados com maior agilidade, com maior atenção na vara especializada. Em Montes Claros, foi instalada a segunda unidade jurisdicional do sistema dos juizados especiais e criado o cargo de 4º juiz do sistema de juizados da comarca. Isso vai refletir em benefício para quem mais precisa, que é para o jurisdicionado, que vai ser atendido de forma mais célere, de forma mais ágil e provavelmente com a justiça mais qualificada. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Soares Lemes, destacou a importância da expansão das varas judiciais e da criação de cargos para novos juízes. A distribuição para cada um dos juízes será menor do que a que vinha sendo feita. E os juízes terão condição de dar uma resposta mais rápida. E os juizados especiais hoje são fundamentais, porque eles resolvem a demanda mais rapidamente, eles promovem a conciliação e isso é o ideal para a nossa sociedade. Chegou a hora de conferir os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, conduziu solenidade do marco inicial para a construção das novas instalações do Fórum da Comarca de Inhapim, na região do Vale do Rio Doce. O novo fórum será construído em uma área de 4.000 metros quadrados no loteamento Recanto Verde. Além da acessibilidade, o prédio terá informatização completa, estacionamento e bicicletário. A Feira Cidadania Solidária está de volta a alguns prédios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A feira é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Prefeitura de Belo Horizonte e tem o objetivo de promover a inclusão social e produtiva na cidade. A última mostra ocorreu em março de 2020. Um encontro pioneiro e memorável. O presidente Gilson Lemes e o superintendente administrativo adjunto e presidente eleito para o biênio 2022-2024, desembargador José Arthur Filho, receberam os desembargadores e ex-presidentes do Tribunal de Justiça Orlando Carvalho, Lúcio Urbano, Fernandes Filho, Herculano Rodrigues e Geraldo Augusto. Os ex-presidentes também receberam no encontro a moeda comemorativa dos 147 anos de criação da Justiça de Segunda Instância. E a seguir, você vai saber como é realizada a escolha dos cidadãos que vão decidir julgamentos no Tribunal do Júri. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está com inscrições abertas para quem deseja atuar como jurado. Os candidatos a jurados podem atuar em um dos 3 tribunais do júri de Belo Horizonte. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, presencialmente ou por e-mail tjuri1.plenario@tjmg.jus.br para se inscrever no Tribunal do Júri da Primeira Presidência, tjuri2.plenario@tjmg.jus.br para o Tribunal do Júri da Segunda Presidência e para o Tribunal do Júri da Terceira Presidência, tjuri3.plenario@tjmg.jus.br. Cada interessado deve solicitar a ficha de inscrição para apenas um dos 3 tribunais do júri. Os candidatos precisam atender a alguns requisitos. A lei reza maior de 18 anos sem antecedentes criminais. Então, você deve no SPC, você tem um problema na área civil, tem alguma pendência na área civil, não é uma restrição, só se for na área criminal. Interessados em atuar como jurados voluntários de outras comarcas devem procurar o fórum local. O trabalho não oferece remuneração, mas o cidadão que atuar como jurado terá alguns benefícios. São 3 já garantidos por lei, que é o caso da prisão especial, né, em caso de cometimento de crime, né, até o julgamento final, né, preferência em licitações, né, e improvimento de cargo público
também há esse desempate e a preferência para o jurado. O Tribunal do Júri costuma atrair a atenção da sociedade porque, ao longo da sua história no Brasil, casos emblemáticos foram decididos por cidadãos comuns, sem a formação de um juiz de direito. E nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse tradicional rito jurídico com o juiz Ricardo Sávio de Oliveira, do primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história dos tribunais do júri. O senhor mencionou o termo história, é uma coisa que nem todo mundo conhece. O Tribunal do Júri começou no Brasil, é um modelo adotado de outro país? Como é que essa história começou para os brasileiros? Os tribunais de júri, eles existem ao longo da história pelo mundo afora. Podemos citar aí o caso, por exemplo, de Barrabás e Jesus, que foram julgados pelo povo lá, né? Então, não é uma coisa recente, nem é uma coisa exclusiva do Brasil. Foi trazida para cá pelo Império e, durante o Império, implantado para julgamento de vários tipos de processos. E hoje foi afunilando, né, e restou com o julgamento de crimes dolosos contra a vida, tais como homicídios, instigação a suicídio, aborto, dentre outros. Eu ia perguntar isso, então, quanto tempo de vida esse modelo brasileiro de Tribunal do Júri existe? Então, já temos séculos, desde o Império, né? Desde o Império. Os jurados são colocados ali em número ímpar para não haver empate, né? Quantos são os jurados para um caso? São 7 jurados que atuam em cada sessão de julgamento. Na verdade, nós temos 25 jurados à disposição no início do dia, no início da sessão, e desses 25 a gente retira 7 por sorteio, que irão então atuar durante aquela sessão daquele dia. Hoje, então, Belo Horizonte tem quantos tribunais do júri? Instalados, nós temos 3 tribunais do júri e estamos com um transitório temporário, que a gente chama de mutirão, que é um 4º tribunal, instalado até dezembro deste ano e, posteriormente, dependerá de decisão da administração do Tribunal de Justiça, mas esse 4º tribunal está lá nos auxiliando para desafogar um pouco a pauta que estava se alongando, se estendendo. Com essa parada que nós tivemos aí em razão da pandemia, nós tivemos um acúmulo de processos pendentes de julgamento e então precisamos de um auxílio de um 4º tribunal para desafogar essa pauta e aí a gente poder prosseguir com um prazo razoável de duração do processo. Quais são os casos julgados em um tribunal do júri, doutor Ricardo? São os crimes dolosos contra a vida, ou os intencionais, né, contra a vida, na forma consumada e na forma tentada. Né? Nós temos aí o homicídio com a sua tentativa também, nós temos o aborto, nós temos a instigação ao suicídio, de forma que, tanto na forma tentada quanto na forma consumada, a gente remete para o Tribunal do Júri. Então, qualquer pessoa pode se inscrever para ser jurado? Ou, por exemplo, um servidor do próprio Tribunal de Justiça está proibido? Como é que isso funciona? Não, existem alguns cidadãos que são dispensados, né, de atuar nos tribunais do júri, como os policiais, por exemplo. Né, eu cito o exemplo do policial. O policial está na rua atuando na investigação ou na prevenção do crime, ele está dispensado de comparecer como jurado, se assim convocado. Não está proibido, está dispensado. Né? Se ele quiser participar, não há nenhum impedimento legal. Agora, funcionários do tribunal, por exemplo, não há nenhum impedimento. Tem, inclusive, alguns que nos servem lá no primeiro tribunal do júri. Queria encerrar com o senhor perguntando que importância pode ter trazer o cidadão comum para dentro do judiciário, para atuar em casos que podem ser quase como ordenadores da própria sociedade onde ele vive. O que eu posso dizer é que o cidadão, enquanto jurado, é o responsável por dar a resposta social à prática daqueles crimes dolosos contra a vida. Então, eles representam a sociedade dentro da sessão do julgamento e eles, enquanto representantes da sociedade, é que vão responder à própria sociedade o que querem que seja feito com aquele crime dentro das limitações legais, por óbvio. Mas eles dizem, esse crime deve ser repelido, aquele crime deve ser aceito. Isso é uma independência de julgamento que cada jurado tem,
que na maioria, ou seja, dos 7, tendo 4 num sentido, formando a maioria entre os 7, vão decidir o destino daquele cidadão que está sendo julgado, que vão dar a resposta à sociedade em razão daquele crime praticado. Ok, muito obrigado pela sua participação, doutor Ricardo. Eu que agradeço. O Tribunal do Júri, na primeira presidência, está às ordens de todos vocês, da população. Nosso plenário é grande, comporta um público expressivo e estão todos convidados a participar da sessão de julgamento, pelo menos como assistentes. E aqueles que desejarem exercer a função de jurado, que tenham mais de 18 anos, que não tenham antecedentes criminais e que residam em Belo Horizonte, estão convidados a se inscrever como jurados. É um serviço de relevância social. Ok, muito obrigado. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Você pode acessar acompanhando o nosso canal, youtube.com/Justiça em Questão. E para enviar comentários, críticas ou sugestões, é só escrever um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.